Olá, curso de administração da Faculdade Santa Maria da Glória, SMG. Eu sou o professor Alex Caparelli. A nossa disciplina é de gestão de recursos materiais. Hoje nós estamos entrando na aula 9 e é matéria nova para vocês, né? A gente tem que dar sequência aí, é muita coisa para a gente ver durante esse período, durante esse semestre. É uma pena que só tem uma parte, né? Se tivesse materiais 2 seria excelente, ou pelo menos gestão de recursos materiais e patrimoniais para poder colocar mais informações aqui para vocês, mas está valendo também, né? Na aula passada, que foi a aula 8, a gente viu sobre almoxarifados e armazenagem de materiais, tá? A gente viu toda a parte de materiais. Nós tivemos 2 aulas também a respeito dos almoxarifados e das armazenagens de materiais. Falamos muita coisa aqui a respeito de localização de materiais, de transportes, né? Uma logística propriamente dita, né? E para hoje nós vamos iniciar uma matéria nova. Tá? A gente vai falar a respeito de Just in Time. Veja bem, essa aula ela será composta em 3 partes, né? Então, aula 9, 10 e 11, que vai antecipar as nossas provas, já que nós vamos ter prova no final do mês, nós vamos encerrar esse bimestre com essas 3 próximas aulas. Então, elas são Just in Time, parte 1, a gente vai ver a parte conceitual, a gente vai ver tudo a respeito do Just in Time, né, nos seus conceitos, significados, importância. E na segunda parte do Just in Time, a gente vai ver o projeto de Just in Time, como que a gente coloca isso aqui em prática, né, como a gente coloca para funcionar o Just in Time dentro da organização. E a terceira aula, a terceira parte, aí a gente vai falar sobre o Kaizen, né? É muito importante que tenhamos conhecimentos também a respeito do Kaizen, a respeito dos 5S ou de qualquer outro programa de qualidade, porque assim a gente pode inserir, a gente pode colocar para nos auxiliar essas questões de normatização. E aí, tendo uma normatização, eu sei que o meu sistema vai se desenvolver melhor, ou pelo menos um pouco melhor, né? Eu diria até que vai funcionar muito bem, né? Então nós vamos compor essa matéria em 3 partes, né? Just in Time parte 1, projeto de Just in Time, e depois o Kaizen para a gente encerrar o nosso bimestre, tá? Se tiver um tempinho a gente faz uma revisão que provavelmente não vamos fazer, né? A aula está muito bem explicada, muito bem colocadinha para vocês, não vejo necessidade da gente precisar fazer uma revisão aqui, ok? Então o que a gente vai ver nessa aula de hoje, né? A gente vai ver a parte conceitual, o que é o JIT, né? O Just in Time, o seu conceito, né? As consequências, né, do uso dele, né, na produção, a origem também, a evolução desse conceito, né? A gente sabe que veio do Japão, né? A indústria japonesa que desenvolveu. Como que ele fez, como que iniciou essa parte aqui, né? Como principal ferramenta a gente vai ver também os principais elementos que compõem o Just in Time, aí vão ser várias partes aqui, né? E também o Just in Time como uma abordagem baseada na melhoria da produtividade e também da qualidade, tá? Aí a gente vai para essa parte final aqui, encerra nos objetivos do JIT, porque aí na próxima aula a gente já vai ver o projeto, né? O projeto do sistema JIT, tá certo? Então vamos iniciar mostrando a capa aí para vocês, tá? Pode dar uma olhadinha aí na capa, ó. Então essa aí é a capa, esse leão bonito eu coloquei aí porque não sei porque eu coloquei, eu achei bonito e coloquei e fiz essa capa aí com esse bichão aí, né? Então tá aí, curso de administração, a disciplina é gestão de recursos materiais, os períodos 5º, 6º e 7º, essa é a parte 1 desse Just in Time, né? E é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá certo? Pode olhar aqui pro tio.
Há autores que gostam de usar o termo tempo justo, just in time. Claro que não é, se você pegar aí ao pé da letra, né, não significa isso. Significa uma outra coisa. Porém, é um tempo justo sim, porque ao mesmo tempo que vai chegando a matéria-prima, os insumos, vai se fabricando e já vai colocando na expedição, já vai colocando para saída também. Então, é muito aprimorado. Então, é uma técnica muito apurada na produção, né, porque ele busca a precisão na produção. Professor, mas qualquer empresa pode desenvolver o just-in-time na sua produção? Não. Infelizmente, nós não conseguimos colocar em todo tipo de fabricação, todo tipo de produção. Algumas necessitam, às vezes, de descanso, às vezes de comprar essa matéria-prima aqui em grande quantidade para poder desenvolver. Se eu tenho uma fábrica que fabrica sob medida, com material já todo em propósito correto, propósito certo já, então eu compro a matéria-prima, ela chega, eu fabrico e sai. Aí eu consigo fazer. Outras empresas, principalmente empresas que fabricam poucos produtos, né, a sua linha de produção são poucos produtos, poucos modelos, eles normalmente compram em grande quantidade de estoque e mesmo depois de fabricado ele acaba estocando também, guardando o produto pronto. Então aí a gente pode ter um certo probleminha aqui, porque eu não consegui encaixar no just-in-time, certo? Então o que eu digo para vocês? Não é possível você colocar just-in-time em qualquer indústria, em qualquer local. Ele não funciona no varejo, ele só funciona na indústria. Mas no varejo eu posso comprar direto da fábrica, chega e já sai e já vai. Aí a gente vai usar um outro termo para esse varejo aí, tá? Dentro do shopper marketing ou do retail marketing, aí a gente vai desenvolver estratégias, né, de venda direta. A gente está falando de indústria, a gente está falando de produção. E aí dentro dessa produção aqui, o just-in-time é entrada, processamento e saída ao mesmo tempo. Tá? Entra, produz e sai, e eu não tenho estoques aqui nessa produção, certo? Então, para começar o primeiro slide, né, vou falar para vocês, já começar uma introdução aqui falando a respeito do just-in-time. Dá uma olhadinha na tela. O just-in-time é responsável por buscar a precisão da cadeia de produção, encaixando as operações e as execuções de acordo com o nível de demanda. Ou seja, tudo ocorre no seu devido tempo, nem antes nem depois. Essa metodologia evita o estoque parado e o desperdício de matéria-prima. Contudo, para que seja bem sucedido, o processo de produção deve contar com dados que podem ser monitorados para otimizar os processos. Tá? Essa introdução veio do portal TOTVS 2021, uma matéria de 2021, tá? Pode olhar aqui por ti, ó. Então, pessoal, então o Just in Time, ele é responsável por buscar uma precisão na cadeia de produção. Ele é preciso, ele entra, produz e já sai, vai para a expedição e já vai para a entrega. Não tem negócio de segurar matéria-prima, de insumos. Ele isola essa historinha aqui de estoque parado. Tá? E também diminui, de certa forma, a quantidade de material desperdiçado, de matéria-prima desperdiçada. Né? Então, a execução dessa operação, ela vai de acordo com a demanda. Professor, mas quando não tem demanda, quando não tem um pedido pronto para fabricar, o que acontece? Não fabrica. Mas ele pode fazer algumas outras funções, como manutenções, limpezas, higienes, ou preparação para os novos produtos. Por exemplo, o sapato. Eles vão preparando solado, né, vão preparando fivelas, vão preparando um monte de coisas aqui para, no exato momento da produção, já encaixar. Mas como o Just in Time, ele chega a matéria-prima e sai, já não conseguimos fazer muito esse negócio de preparação. A não ser que alguns materiais que são lá, né, fixos, né? Eu tenho uma fábrica de sapatos e uso o mesmo tipo de solado. Aí
né, até poderia encaixar nisso aí. Mas o just-in-time não tem armazenamento de material, tá certo? Vamos lá, vamos seguindo para a próxima tela. O que é just-in-time? Utiliza a nomenclatura JIT. Para o portal ThoughtWiz 2021, que foi o mês que eu usei na anterior, Just-in-Time é uma técnica de gestão da produção que influencia no controle de estoque. É um tipo de metodologia Lean projetada para aumentar a eficiência, cortar custos e diminuir o desperdício. O sistema Just-in-Time ajuda no gerenciamento dos processos encontrados ao longo da cadeia produtiva. Sua determinação máxima é que nada deve ser produzido, transportado, vendido ou adquirido antes da hora. Vi que entrou mais uma hora aqui no time. Assim, apenas se recebe as mercadorias quando elas são necessárias. A maioria das empresas cria e mantém estoque em excesso, o que significa que criam mercadorias antes de outros pedidos. O método Just-in-Time envolve a criação, armazenamento e controle de apenas pedidos suficientes para suprir a demanda real pelos produtos da empresa. Dessa forma, é necessário colocar em prática novas tecnologias e abordagens, padronizando e refinando os processos, além de integrar os setores. Tá ali o referencial ThoughtWiz 2021, portal. Olha só, pessoal, esse referencial ele nos traz que o Just-in-Time é uma técnica de gestão da produção. É uma técnica, se utiliza uma técnica para poder desenvolver a produção. E eu diria, além disso, eu diria que é um método, é algo superior a apenas uma técnica. Porque a técnica a gente usa dentro da eficiência, até mesmo dentro da eficácia quando necessário. Mas é uma coisa, talvez, em alguns momentos isolada. Eu já utilizaria como método, uma metodologia de fabricação, e a gente chama de just-in-time, de tempo justo, porque ela influencia diretamente no controle do estoque aqui, e ela é projetada também para aumentar essa eficiência. Ele corta custos e diminui também o desperdício. Aí, ele ajuda no gerenciamento desses processos ao longo dessa cadeia produtiva, porque ele é rápido e ele é projetado, ele é planejado, ele é projetado, e aí quando se coloca na linha de produção, não vai ver o que vai acontecer, ele já vai certo do que vai acontecer. Então, quando eu acabo de fechar um pedido, e aí eu posso colocar isso como exemplo, eu acabo de fechar um pedido. Muitas vezes o vendedor está numa loja, em outra cidade, em outro estado, ele fecha o pedido, aí ele envia via internet, pode ser, via WhatsApp, ou pelo seu próprio aplicativo, porque algumas empresas já utilizam aplicativo próprio, com um tablet ou com um celular, ele vai lá e anuncia o pedido. Ao mesmo tempo que esse pedido entra na indústria, entra na fábrica, o departamento de compra já faz a compra da matéria-prima. Normalmente essa matéria-prima é próxima, ela não está num local distante, porque não dá para fazer just-in-time você morando no Paraná e comprando coisa lá de Manaus. Até chegar aqui eu não consigo fazer um agendamento mais rápido, eu demoro mais, aí eu necessito de estoque. Já nesse caso do just-in-time, quando eu tenho um fornecedor que ele está próximo, que demora aí 1 dia, 2, até mesmo 3 dias, o que vai ocorrer? Ao mesmo tempo que o pedido entra, ele vai ser registrado, o departamento de compra já vai fazer a compra do material, já vai fazer o agendamento de chegada. Precisa haver um agendamento para não chegar a qualquer momento lá e aí eu não fabricar, eu tenho que armazenar essa matéria-prima. E nesse agendamento ele vai dizer, olha, eu preciso desse material tal dia às 8 da manhã, ou meio-dia, sei lá. E aí esse produto chegar e já chegar direto para a linha de produção, porque já foi tudo planejado, tudo certinho para isso, tá? Então ele é um método que vai envolver criação, armazenagem e controle apenas de pedidos suficientes para suprir essa demanda real pelos produtos da empresa. No mais, se fizer diferente, vai voltar ao modo normal
mesmo com estoque, né, com armazenamento aí de matéria-prima e insumos, tá certo? Vamos ver o conceito de JIT então, olha. Conceito de Just in Time. Conceitualmente, pontua-se que o Just in Time consistiria, segundo Monday, 1984, na produção das unidades necessárias em quantidades suficientes e no tempo preciso. Já a Mota 1993 acrescenta que o Just in Time não seria uma ciência, mas sim uma técnica que se utilizaria de várias normas para modificar o ambiente produtivo. E veja que eu utilizei dizendo que não é só uma técnica, que é uma metodologia, né? E aqui o autor vem e corrobora com aquilo que eu disse, ou eu corroborei com ele, né? Então as aplicações dessas normas teriam como objetivo alcançar os principais propósitos do sistema Just in Time, que segundo Monday, 1984, já citado aqui, seria uma redução dos custos de produção, ajudar a aumentar o giro de capital e melhorar a produtividade total da companhia, da empresa, da organização. Veja só que não sou eu apenas que acho que o Just in Time é uma metodologia, né? Eu não gosto muito de usar a palavra acho ou achismo, né? Porque a gente não tem embasamento quando se acha. Eu acho que vai chover, né? Mas baseado em quê? Então, eu me conceituo assim, eu acredito assim, e pelo que eu estudei, pelo que eu li também, já acompanhei na aplicação do Just in Time, eu vejo mais como método do que apenas uma técnica. Mas eu não estou aqui refutando a ideia do autor, né, do Todd Vies, do portal Todd Vies, que ele esteja errado, porque também não deixa de ser uma técnica, né, uma técnica utilizada para o desenvolvimento dessa metodologia. Então eu posso também aceitá-lo como uma técnica dentro de uma metodologia, é claro, né? É um método aí, né? Então ele consiste em quê? Numa produção de unidades em quantidade necessária, né, suficiente, e também no tempo todo calculado aqui. Eu recebo o pedido, eu sei quando eu vou receber a matéria-prima, eu sei quanto tempo eu levo para produzir e quando eu vou entregar. Então, ao mesmo tempo que eu recebo o pedido de compra, eu já posso dizer que sexta-feira eu entrego. Sexta-feira, ainda na parte da manhã, a gente vai fazer a entrega. Por quê? Porque eu vou receber o produto amanhã, né, nessa aula de terça, nossa aula de quinta. Suponhamos que hoje é segunda-feira. Faço o pedido na segunda, recebo o material na terça ou quarta. Aí eu vou produzir, vou levar um dia de produção. Aí vai para a expedição e já vai carregar o caminhão. E desse caminhão já vai sair para fazer a entrega, que vai levar mais 2 dias para chegar. Aí na sexta-feira já está nas mãos de quem comprou. Então eu consigo fazer esse cálculo, eu consigo ser um pouco preciso, não sei se tem pouco ou muito preciso, né? Mas eu trabalho dentro de uma previsão, e aí eu consigo fazer a entrega dentro daquele prazo estipulado, né? Não posso dizer assim, vai ser na parte da manhã às 9h35, que aí também é demais, né? Mas eu posso dizer que é na sexta-feira, na parte da manhã, ou na parte da tarde. Aí eu posso sim ter uma base mais ou menos de horários do que eu posso conseguir, né? Aí vem Mota e fala, olha, isso aqui não é uma ciência, tá? É uma técnica que se utiliza em várias normatização, olha aí, ó, para modificar o ambiente produtivo. Aí quando ele fala em norma, a gente fala que a gente vai ter que estar ajeitado em cima daquilo que é proposto, né? Por exemplo, na qualidade e nesse sistema de produção, nessa metodologia que a gente vai utilizar, né? Então, conseguiria ter uma redução de custos dessa produção, consigo aumentar o giro de capital, porque é mais rápido, entra, produz e sai, né? Melhorando então a produtividade total da empresa, tá? Então o objetivo é alcançar os principais propósitos do sistema Just in Time. Aí eu consigo agilizar a situação, tá
bom? Vamos lá para mais uma aqui. Tela. Ó, grande parte do aumento desses custos de produção, segundo o Japanese Institute of Plant Maintenance, 1971, ou o JIPM, seria consequência do que eles chamaram de 6 grandes perdas, que seriam, tá? Deixa eu explicar para vocês cada uma delas aqui, mas falar um pouquinho do Japanese Institute of Plant Maintenance. É um instituto japonês, né? O japonês tem grande contribuição nas teorias da administração, e uma delas é o Just in Time. Tá? Dentro do JIT nós temos o Kaizen, nós temos inclusive os 5 S's, né? O total qualidade total também, o TQM e várias outras aqui que a gente pode incluir. Tá? Então, dentro dessa produção, dentro dos custos de produção, seria uma consequência do que eles chamariam de 6 grandes perdas, que seriam, primeiro, a falha de equipamentos, aí eu vou ter perda, claro, certeza. Tempo de setup e ajustes de produção, né? Vou recarregar todas as baterias aí. Momentos ociosos e parados, isso não tem como eliminar 100%. Sempre vai ter um momentinho ali de ociosidade. A velocidade que ela pode ser reduzida me traz perdas também. Pode ser reduzida por vários fatores. Defeitos de produção. E também o rendimento quando ele está um pouco reduzido. Ele não consegue dar continuidade aí, né? Ele se reduz nesse tempo, né? Pode dar uma olhadinha aqui, ó. Então, o Japanese Institute Plant Maintenance, olha de 1971 essa citação, né? Ele traz algumas consequências aqui. Os japoneses, eles são danadinhos. Eles tiveram uma contribuição nas teorias da administração que são importantíssimas, imprescindíveis, inclusive. Quando a gente vai falando aqui lá das produção do início, né, da produção em série, que a gente fala de Henry Ford, e que Ford fez uma sistemática ali de produção em série, a gente tem que aplaudir e dar os parabéns. Mas a contribuição americana, porque Taylor e Fayol era um americano e um outro europeu. A gente tem que tratar também da indústria japonesa, porque a indústria japonesa pós-guerra, ela foi muito importante. E após a primeira, não foi a segunda, não. A segunda ela foi destruída praticamente na sua totalidade e se reergueu numa rapidez, assim como a Alemanha. A Alemanha também é muito industrializada. E os japoneses, eles contribuíram. Se eu começar a colocar aqui sistema Kanban, por exemplo, que é um sistema da Toyota, sistema de qualidade total da Toyota, sistema 5S, a própria Just in Time foi utilizado na Toyota com o seu Kaizen. Então eu tenho muita influência da indústria japonesa na sistematização da produção e o aperfeiçoamento também da produção em série, né? Aquilo que foi proposto lá por Taylor e Fayol nas suas teorias e depois aplicada por Ford, né? Pode dizer que o Ford é o pai da fabricação em série. Alguns gostam de dizer isso aí, né? Chiavenato, por exemplo, ele aborda muito esse assunto nas suas obras de administração, introdução à administração e teorias da administração, os livros de TGA, né? E o que pode chamar de grandes perdas? A falha de equipamento, quebra o equipamento, para a produção, tem que repor, comprar outro, alguma coisa assim, já vou ter prejuízo aí. O tempo de setup e também os ajustes de produção, o que é o setup? É igual o computador, você reseta ele, alimenta de novo, né? Põe para funcionar de novo, ajusta a produção. Então você perde tempo quando você precisa fazer isso aqui, é necessário de vez em quando fazer mesmo. Momentos ociosos e parados, não tem como, para mesmo, a fábrica para, uma hora ela para. Ela dá sempre em horários de almoço, ou queda de energia, alguma coisa aí pode fazer parar, ou entrada de um outro pedido, quando termina um, vai iniciar o outro, eu posso ter momentos ociosos também. A velocidade pode estar reduzida por
né? Alguma deficiência, por exemplo, eu tenho um certo funcionário que trabalha na linha de produção e ele falta, ele fica doente, eu preciso pôr outro que não tem a mesma habilidade, então acaba atrasando um pouco a velocidade acaba sendo reduzida, atrasa um pouquinho, né? Também alguns defeitos de produção que pode existir, defeitos na hora de fabricar mesmo, com o próprio insumo, matéria-prima, ou o funcionário não tão bem equipado ou ainda com habilidades para poder fazer isso, né? E aí vai causar também um rendimento reduzido. Em vez dele deslanchar, dele correr, ele vai ter problemas aqui com o rendimento por uma falha. Por exemplo, por esse funcionário que foi substituído quando ficou doente. Isso também é um exemplo do que pode acontecer aí. Bom? Então deixa eu falar para vocês da origem e da evolução desse conceito JIT, uma vez que eu falei da indústria japonesa, que é a grande apoiadora, né, de onde surgiu a maioria desses sistemas aí. Dá uma olhadinha na tela aí. Ó, origem e evolução do sistema JIT. Segundo Moura, Ruzene e Silva, 2017, página 553, no século 20, duas grandes revoluções industriais se desenrolaram, sendo que ambas tiveram desenvolvimento no setor automotivo. E ele não está falando da Revolução Industrial, que foi lá no século XIX, tá? Ele já está falando do século XX aqui. Nós tivemos alguns booms aqui para poder chegar a isso aqui, tá? Então, a primeira revolução foi a produção em massa. Aí a gente já inclui a Ford aqui de novo. E a segunda foi o sistema Toyota de produção, que é o chamado STP, o sistema Toyota de produção. Quem fala isso? Dubey e Singh, 2015. Por sua vez, o sistema de manufatura Just-in-Time, também conhecido como STP japonês, foi desenvolvido por Taishi Ono, conforme Kumar e Panerselvan, 2017, né? Esses caras têm um nome difícil da gente falar aqui, ok? Pode olhar. Ó, tá falando do século XX, eu não tô falando da primeira revolução industrial, que foi lá em 1800 e bolinha, 1890 e bolinha lá não, tá? A gente está falando já do século XX, 1900 e tanto. E aí, lá na década de 10, por exemplo, tem o sistema Ford, né, que veio para colocar a movimentação em massa, a fabricação em massa e também em série. O Ford fez isso, ele não colocava um chassi lá e todo mundo ia trabalhar em cima até o carro ficar pronto. Não, ele colocou uma esteira de produção, colocou um chassi em cima e ali foram montando as partes até o carro ficar pronto lá no seu acabamento. Né? Então a primeira revolução foi a produção em massa. Tá? E a segunda revolução, os japonesinhos, não estou sem diminuir, tá? É uma piadinha. Os japoneses foram lá e colocaram o sistema Toyota de produção chamado STP. Esse sistema Toyota de produção, STP, também ele foi chamado aqui dentro da manufatura Just in Time como STP japonês. O nome que foi dado a ele, STP japonês. Tá? É o sistema Just in Time. É o sistema Toyota de produção. O sistema de produção da Toyota. Então ele foi colocado ali e nessa situação aqui, os japoneses, quem criou isso aqui foi o Taishi Ono. Esse é o criador do sistema STP japonês. Aí nós temos um monte de coisa dentro, tá, gente? A gente vai ver um pouco pra frente. A gente tem 5S, a gente tem qualidade total, a gente tem o Kanban, a gente tem o Kaizen. Tudo isso aqui a gente vai trazer para vocês possam ficar bem entendidos a respeito desses assuntos aqui, tá certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa indústria japonesa, que teve uma contribuição formidável para a administração e também de alguns sistemas criados por isso. Tela.
O sucesso da indústria japonesa resultou em torná-la um dominante controlador de partes significativas do mercado mundial, em praticamente qualquer ramo da indústria que eles escolham embarcar. Como resultado disso, surgiu muito interesse entre os ocidentais sobre a tecnologia japonesa e o que se pode aprender sobre ela. Posto que na Toyota, no final da década de 1980, o resultado por trabalhador, melhor dizendo, era 2 ou 3 vezes maior que em instalações americanas ou europeias, principalmente as germânicas, né, as alemãs, conforme rede Wivica e acho que é Rugalska que diz aqui 2017. Então os autores aqui internacionais que acaba dificultando o que a gente vai falar, beleza? Bom, pessoal, olha só, a indústria japonesa ela foi destruída 2 vezes. Na primeira guerra de 10 e depois na guerra de 40. A de 10 ela não era industrializada ainda com uma potência assim, mas já havia alguns sistemas aí, o sistema Toyota já estava surgindo, já estava mostrando a sua cara, né? Algumas produções de veículos começaram a ser feitas, produções da indústria alimentícia, da indústria principalmente tecnológica a partir da Segunda Guerra Mundial. O Japão foi destruído na Segunda Guerra Mundial e ele tomou uma atitude muito parecida com o que a China fez nessa década passada aqui, nessa década de 2010, de 2000 a 2010, né, até 2020, e agora nós temos um novo sistema chinês. O japonês ele pegou e copiou tudo. A indústria copiava tudo, fabricava tudo, apesar de não serem produtos tão bons. Igual a gente falava, esse aqui é da China, não presta. Antigamente era do Paraguai. E os japoneses abriram o seu mercado, principalmente para o consumo, e o consumo faz com que a indústria cresça e a economia também. E dentro disso, ele começou a fabricar produtos ruins, baixa qualidade mesmo, e foi melhorando, e os seus sistemas de produção ajudando a fabricar mais e melhor. Tanto é que a indústria japonesa tem a questão das perdas lá é mínima, é abaixo de 1% as perdas de produção de materiais, então é formidável. E o que aconteceu com a indústria japonesa depois? Se tornou uma das melhores em tecnologia. A chinesa também. Quando a chinesa quis fazer o boom, ali a partir do ano 2000, eles começaram com um produto muito ruim, a gente recebia produtos horrorosos aqui, péssimos. E o que aconteceu? Hoje temos ótimos produtos chineses, inclusive muita tecnologia que a gente está usando aqui é chinesa, a gente não sabe, tá certo? Seguindo para mais uma ali, olha. Inicialmente o JIT era definido como a capacidade de se obter a quantidade apropriada de material no momento certo, mas esse método não se concentra apenas no fluxo material. Com o passar dos anos, a visão JIT evoluiu para 2 paradigmas, o lírico e o pragmático. Dentro do paradigma lírico, o JIT é visto e tratado muitas vezes como uma filosofia, conforme Moura Rezende Silva, 2017, página 554. Por outro lado, o JIT pode ser visto como resultado de uma série concreta de ações, como a melhoria do controle de estoque e o melhor plano de produção focado nas atividades fundamentais e na melhoria contínua da qualidade. Assim, uma vez que o just-in-time está entre um componente do princípio da produção Lean, é justo dizer que um princípio JIT é idêntico ao princípio de produção enxuta em essência, conforme Alcaraz et al. 2014, Acer et al. 2016, Gelenas 99, Hutmeyer et al. 2009 e Sengupta et al. 1993. Isso eu vou tirar de vários autores aqui, tá? Conforme Moura, Ruzeni e Silva, 2017, página 54, o objetivo do Just-in-Time é melhorar a eficiência da linha de produção visando obter produtos e serviços ao menor custo e o mais rápido possível. Este objetivo é alcançado através da redução dos desperdícios de recursos da produção e de um sistema que fornece meios simples e altamente visíveis de autorização e controle de produção. Weidemann e Carlson, 1987.
Olha só, esse sistema, né, esse método, ele não é apenas, ele não se concentra apenas no fluxo material, tá, gente? Conforme o tempo foi andando, o JIT evoluiu, e aí o autor traz dois paradigmas, o lírico e o pragmático. O que é o lírico? O lírico é o básico. Ah, vou escutar uma música aqui lírica, é como foi gravada, é como ela naquele sistema. Ah, vou ver uma música ao vivo, aí ele deixa de ser lírico, aí ele passa a ser uma outra composição, ele é diferente. E aqui no Just Time a gente tem o lírico e tem também o pragmático. Então dentro do lírico ele é tratado como uma filosofia. É assim que faz, tem que ser bonito, tem que funcionar, eficiente, eficaz, efetivo, uma porção de coisas que entra aqui. E já o pragmático, meu amigo, é a indústria utilizando aquele método conforme foi colocado ali, não saio do que foi colocado para que se pudesse produzir, né? É uma produção enxuta de uma forma que eu não mudo, né? Que eu vou utilizar apenas aquela metodologia e vou ser muito pragmático, vou ser muito certinho naquilo que foi proposto, né? Aí vem outros autores e diz que o objetivo é melhorar então a eficiência da linha de produção, seja lírico ou pragmático, né? Visando obter produtos e serviços com menor custo, então, e o mais rápido possível. Então ele fornece um meio mais simples, talvez um controle de produção melhor, talvez não, né? Porque como eu não tenho um acúmulo de material, conforme ele entra e eu vou trabalhando, eu consigo também controlar melhor, né, essa minha produção e também o controle de estoque e o controle de matéria-prima, ok? Então, né, muita atenção nisso aqui, ok? Vamos falar dos princípios, ferramentas e técnicas. Olha, para Likert 2005, o Just in Time é um conjunto de princípios, ferramentas e técnicas onde produz exatamente o que é essencial e necessário, dentro dos padrões de exigência e com o intuito de diminuir o desperdício. Segundo a proposta matriz do Just in Time, a redução no prazo de entrega, estoque reduzido e aumento na flexibilidade do processo produtivo, atendendo assim a necessidade de cada cliente, entregando os itens solicitados na hora certa e na quantidade certa. Sacramento de Dini e Nascimento 2021, na página 8. Vocês estão observando, olha, pode olhar aqui, que todo esse material aqui ele tem uma fonte, ele é tirado de alguma obra, tem aqui teses, dissertações, tem também um site que eu utilizei lá no início, TouchWiz, tem livros, tem artigos, tudo isso aqui trazendo informações, né, que eu criei essa aula com esse material aqui para que vocês pudessem entender bem, com várias fontes e também com várias opiniões, né, diferentes opiniões, inclusive, né, tratando sob uma ótica, sob o ponto de vista de muitos outros autores, né. Então, Likert diz que é um conjunto de princípios, ferramentas e técnicas, né. Essa metodologia utiliza de princípios, ferramentas e técnicas. Veja que nós falamos ali de lirismo atrás e de pragmatismo também. E ser pragmático é ser exato naquilo que a técnica consiste e nos exige, né? E lírico é mais tranquilo, surfo conforme a onda, utilizo aquilo que foi proposto e vou surfando, vou deixando a coisa funcionar, desde que não haja atrasos, desde que não haja desvios, tá bom? É muito interpretativo também, tá, gente? Eu não preciso usar muito ao pé da letra aqui, não. Aí eu sou mais lírico, eu sou mais pragmático, não carece disso, tá? Só para vocês poderem ter um pouquinho de ideia, né? Então, a proposta do JIT é a redução do prazo de entrega, né? Reduzir estoque ou estoque zero mesmo, e um aumento de flexibilidade no processo produtivo, né? Eu sou mais flexível na produção. Então, sendo assim, eu tenho a necessidade
de cada cliente, né, entregando os itens que foram pedidos na hora certa, também na quantidade certa, beleza? Vamos falar dos principais elementos aqui. Eu tenho pelo menos 7 aqui para apresentar para vocês. Olha, principais elementos. Martins e Laugeni, 2005, enfatiza que os principais elementos que alicerçam o sistema Just-in-Time são A. Programa mestre. Mês a mês, o programa detalha as bases diárias, garantindo carga constante para as máquinas e fornecedores, garantindo que os fornecedores externos e os postos de trabalho possam planejar suas atividades. B. Kanban, olha ele aí, eu já falei dele, olha ele aparecendo aí. É um cartão que autoriza os materiais ou peças a seguir para a estação seguinte do processo de produção. Veja que o Kanban é importante para o Just-in-Time. Nós vamos ter uma aula sobre ele. Todas as peças produzidas ficam reservadas em um container. Por exemplo, quando cheios, o maquinário para a produção até que o outro retorne vazio, obedecendo a uma ordem de produção circular. Caso alguma máquina pare, todos os demais pararão quando todos os containers estiverem cheios. E C. Tempos de preparação, considerando um dos aspectos mais importantes na cadeia Just-in-Time, por se tratar de flexibilidade, devendo ser reduzido ao máximo para resultar em menores estoques, menores lotes de produção e ciclos mais rápidos, ok? Olha aqui rapidão aqui, ó. Então, quais são os principais elementos? Então, Martins e Laugeni, 2005, eles colocaram que o Just-in-Time possuía essas 7 aqui. É a tese deles, é o desenvolvimento deles. E o primeiro que ele fala é do programa mestre. Mês a mês o programa detalhe as bases diárias, garante essa constância das máquinas e também dos fornecedores. Constância é constante. Vem chegando o produto, vai entrando, vai produzindo e vai saindo. Então ele é chamado de um programa mestre. Então ele é feito um planejamento mensal. Garante então que esses fornecedores externos e os postos de trabalho possam planejar suas atividades conjuntamente. Depois tem o Kanban. E o Kanban é um sistema de cartão. Esse cartãozinho que vai autorizando essa produção, né? Que vai saindo, que vai produzindo, que vai seguir na estação, né? Dentro desse processo de produção. Então ele obedece uma ordem de produção. Alguns chamam de circular, outros chamam de cíclico, né? E aí tem aquele probleminha que se alguma máquina parar, para tudo. Se o container parar, para tudo. Lá nos tempos de produção, tá? Então, se tiver cheio, tem que precisar dar uma paradinha para que possa levar e fazer a reposição, colocar um carrinho mais vazio ali para poder enchê-lo. E depois os tempos de produção, de preparação, né? Os tempos de preparação, que levam em consideração alguns aspectos muito importantes dentro da cadeia do Just-in-Time, né? Por quê? Porque se trata de flexibilidade, então ele deve reduzir o máximo para resultar em menores estoques, posso dizer assim, menores lotes de produção e também os ciclos mais rápidos, né? Lotes menores, ciclos mais rápidos. Vai entrando de pouquinho, vai produzindo super rápido, não vai dando atraso, não vai dando acúmulo, e aí eu tenho o negócio para andar mesmo de acordo aqui e não ter problemas na produção, certo? Vamos seguindo lá que eu tenho mais 4 aqui para mostrar para vocês aqui. Olha. D. Funcionário multifuncional, né? Você tira aquele funcionário que é especializado em uma única coisa aqui, aquilo que foi sugerido no capitalismo no início do século passado, tá? Que até Karl Marx ele faz uma crítica muito forte a respeito disso. São os profissionais polivalentes, possuem capacidade de efetuar possíveis reparos rotineiros no maquinário. Não só no maquinário, tá, gente? Em outras coisas também. Depois o layout, tem gente que gosta de chamar de layout, tá? É layout. É mantida uma quantidade baixa de produtos no chão de fábrica e não nos almoxarifados guardados, garantindo manter apenas o suficiente para o fluxo produtivo. O Just-in-Time não precisa ser estoque zero, gente. Ele pode ficar um pouquinho parado ali esperando a sua vez, né? Não tem como não ficar parado um pouquinho esperando a vez ali, tá?
Depois, qualidade. O JIT projeta o sistema para expor os erros e não o acobertar, onde devem ser descobertos no próximo passo do processo de produção. Depois, os fornecedores são considerados como parceiros da empresa, podendo fazer várias entregas ao mesmo dia. Seus produtos não passam por nenhuma espécie de audição, não é auditado, tá? Pois a qualidade é completamente integrada ao sistema e assegura a qualidade na entrega e na qualidade. Sacramento de Dini Nascimento, 2021, página 8 e 9. Olha, pessoal, veja que além do programa mestre, do Kanban e dos tempos de preparação, ele me traz ainda funcionários multifuncionais, layout, qualidade e fornecedores. O funcionário multifuncional, ele é aquele pau pra toda obra, aquele que serve para qualquer coisa aí. Necessitou do cara lá, ele tá na lida. Ele sabe reparar uma máquina, ele sabe arrumar um fio, ele sabe arrumar um carrinho, trocar uma roda, ele sabe fazer tudo isso aqui, ele é um multifuncional. É difícil daquele sistema capitalista que foi proposto lá atrás, que havia uma crítica de Marx dizendo, ó, você doutrina o cara a fazer uma coisa só, ele não tem capacidade de fazer outra, então para ele não perder o emprego ele fica quietinho, ganhando menos, e aí tem uma discussão enorme filosófica a respeito disso aí, tá? Mas funcionários multifuncionais, eles têm melhores empenhos dentro da organização, tá? O layout, a quantidade baixa de produto no chão de fábrica e não nos almoxarifados garante manter, né, o suficiente para o fluxo produtivo. Chega, põe no chão, já vai indo para a esteira. Então não vai lá para o depósito, não tem movimentação, tem carrinhos, tem nada disso, tá? O layout ele é preparado para isso e ele tem um espaço para eu poder colocar ali na boca da linha de produção. E o sistema JIT também tem a qualidade. Ele projeta o sistema para expor os erros e não os acobertar. Põe ali debaixo do tapete ali, ninguém vai ver. Não. O sistema JIT ele vem e mostra mesmo, escancarando isso aí, né? E os fornecedores, que eles são considerados parceiros, claro, sempre, né? Se ele não for teu parceiro, você pode tomar prejuízo com ele, né? Então ele pode fazer várias entregas no mesmo dia, se ele estiver no mesmo local ou próximo, né? E aí, conforme vai chegando, eu vou dizendo pro cara, ó, vai fabricando a matéria-prima aí, vai, né, pré-moldando ela aí, e me faça uma entrega às 8 da manhã, às 12 horas e às 16 horas, né, pra gente poder formar os 3 turnos aqui certinho e não ter problemas, tá bom? Então os fornecedores são muito importantes nesta hora aqui, ok? Vamos para mais uma abordagem aqui, olha. Moura, 1999, define o JIT, o Just in Time, como uma abordagem baseada na melhoria da produtividade. É uma abordagem de melhoria. E também na qualidade total, né? Respeitando as pessoas e na eliminação das perdas. O sistema busca alcançar a qualidade na dose, no lugar e no tempo certo, utilizando de forma mínima alguns recursos tais como mão de obra, equipamentos e instalações. Correia e Correia 2006 enfatiza o uso de expressões que traduzem algumas particularidades da filosofia de Just in Time. Manufatura de fluxo contínuo, produção enxuta, esforço contínuo para reduzir problemas, eliminação de desperdícios e produção sem estoque. Olha só, o autor Moura, 99, ele fala que o JIT é uma abordagem baseada na melhoria na produtividade. Melhoria da produtividade e na qualidade total. E eu já falei de TQM para vocês, já falei de 5S, e pode ser qualquer outra, pode ser ISO também, qualquer um programa de qualidade aqui, né? O sistema ele busca alcançar uma determinada qualidade, um padrão de qualidade, que a gente não mede qualidade como alta qualidade ou baixa qualidade, sim pelos seus padrões, né? No local, na dose, no tempo certo, tá? E aí o Correia enfatiza o uso de expressões que traduzem algumas dessas particularidades do JIT aí. A manufatura do fluxo contínuo, ou seja, a fabricação com um fluxo contínuo, vai entrando, produzindo e saindo, né? O sistema vai funcionando como um fluxo de sistema, entrada, processamento e saída, né?
Entra matéria-prima, sai produto acabado. Entra dados, sai informações. Né? Também a produção enxuta, porque não vai adquirir grandes quantidades de matéria-prima, e então vai trabalhar com ele mais curto possível. Espaço contínuo para reduzir esses problemas. Lembra que a gente falou do layout ali atrás, né? Trabalhando sempre a eliminação dos desperdícios e a produção sem estoque. Se você me perguntar, professor, pode haver atrasos no just-in-time? Pode. É mais fácil haver atrasos no just-in-time do que no processo, no outro sistema, não chamaria de normal, no outro sistema, né? Porque o outro pode ter estoque, eu posso trabalhar com estoque mínimo, mas eu posso trabalhar também com a margem de segurança que não vai me causar problemas ali na produção, igual o just-in-time. Pode acontecer um acidente, pode não chegar a matéria-prima na hora exata, na hora certa, e eu ter aí atrasos, tá certo? Então fica de olho, porque isso pode acontecer também, tá bom? Vamos seguindo aqui que eu tenho mais algumas informações aqui, tá? Da filosofia. Olha, para Correia, Gianesi é um dos autores do Correia e Correia, tá? 1992, na página 61, embora haja quem diga que o processo do sistema de administração esteja calcado nas características culturais do povo japonês, veja que está dando ênfase de novo no povo japonês, né? Vou até ler de novo. Embora haja quem diga que o sucesso do sistema de administração JIT esteja calcado nas características culturais do povo japonês, olha aí, mais gerentes têm se convencido de que essa filosofia é composta de práticas gerenciais que podem ser aplicadas em qualquer parte do mundo. Não é porque a indústria japonesa é mais perfeita que eu só posso utilizá-la. Algumas expressões são geralmente usadas para traduzir aspectos da filosofia just-in-time. São elas a produção sem estoques, a eliminação de desperdícios, a manufatura de fluxo contínuo e o esforço contínuo na resolução de problemas. E se torna até um pouco repetitivo de vez em quando, né? Mas é assim mesmo, a gente tem que dar essas ênfases aqui para que vocês possam entender muito bem, tá? Pode dar uma olhadinha aqui, ó. Então, a Correia Gianesi, ele vem e fala, embora o sucesso do sistema de administração JIT esteja colocado nas características culturais do povo japonês, qualquer uma outra indústria, qualquer outra sociedade pode utilizar dessa filosofia ou filosofias parecidas, né? Posso criar minha própria filosofia baseada nisso também, né? Por que não? O povo japonês é um povo mais correto nas suas ações, né? É um povo que no momento de... Lá tem muito terremoto, tsunamis e tal. Nesses momentos aí eles não vão lá e acabam com o supermercado. Não, eles compram só o necessário para não desabastecer o mercado e aquelas pessoas que precisam depois ficar assim. Aqui no Brasil acontece uma greve, vai todo mundo, faz fila no posto de gasolina e deixa desabastecido todo mundo, né? O japonês não, o japonês é muito correto nisso aqui. Tanto é que quando ele é descoberto alguma fraude, ele se mata, né? O suicídio lá é alto em relação a isso aí. Então, falar que o Ocidente pode conseguir copiar o japonês nesse sentido é difícil, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa organizada, eu gosto muito das coisas corretas. Eu até sigo um pouco, mas eu passo longe de ser uma cultura, de ter uma cultura ou uma filosofia japonesa aí, né? Eu ainda peco muito pelo excesso ocidental, né? Vamos dizer assim. Então algumas expressões elas são usadas para traduzir esses aspectos da filosofia de just-in-time. A primeira delas é a produção sem estoque, que a gente vem falando aqui, a eliminação dos desperdícios. Claro que eu vou diminuir desperdícios se eu tenho uma produção sem estoque mais direcionada ali. A manufatura do fluxo contínuo. Eu já falei do fluxo contínuo, vai entrando, vai processando e vai saindo, ele não para, é uma coisa cíclica ali, entra, processa, sai, realimenta. E também o esforço contínuo para resolver os problemas, né? Esforço contínuo na resolução de problemas. A indústria japonesa, ela consegue visualizar o desperdício, resolvendo alguns problemas. A indústria que mais
desperdiça a construção civil no Brasil. Já chegamos a ter 25% de desperdício de materiais na construção civil. Veja que absurdo que nós chegamos, né? E o ideal é o quê? A índice japonesa, 0,01. Porque alguma outra vez vai ter algum produto com problema, tá? Então, para a gente concluir, deixa eu falar os objetivos, que aí na próxima aula eu dou continuidade no projeto do sistema JIT, tá? Pula na tela aí. Objetivos. O sistema JIT tem como objetivos fundamentais a qualidade e a flexibilidade. A atuação do sistema JIT no atingimento destes dois objetivos dá-se de maneira integrada, ou seja, os objetivos são também pressupostos para a implementação do sistema. Os objetivos de qualidade e flexibilidade, quando estabelecidos quanto ao processo produtivo, têm um efeito secundário sobre a eficiência, a velocidade e a confiabilidade do processo. Falou Correia e Janese, 1992, as páginas 61 e 62. A perseguição destes objetivos dá-se principalmente através de um mecanismo de redução dos estoques, os quais tendem a camuflar os problemas do processo produtivo. Olha aí quando usa essa palavra camuflar aí, hein? Muita atenção nessa hora aí. Tradicionalmente, os estoques têm sido utilizados para evitar descontinuidades do processo produtivo. Face a diversos problemas de produção que podem ser classificados principalmente em 3 grandes grupos. Você pode colocá-los em grupos e especificar problemas de qualidade, problemas de quebra de máquina e problemas de preparação de máquina, seja na substituição, na limpeza, manutenção, ou seja lá o que for necessário para isto, beleza? Olha aqui para a gente poder concluir a nossa aula, né? Então, quais são os objetivos? Os objetivos fundamentais, eles estão baseados na qualidade e também na flexibilidade. Ele é muito flexível, o negócio anda mesmo, muito rápido. Claro, temos os problemas dentro do Just in Time, mas temos muitos acertos também. Muita coisa positiva, eu diria, né? Então, a atuação atinge esses 2 objetivos, qualidade e flexibilidade. E ele é de uma forma integrada, né? Eles são os pressupostos para a implementação desse sistema. Então, esses objetivos de qualidade e flexibilidade, quando eles estão muito bem estabelecidos, ele vai ter um efeito secundário sobre a eficiência. Ele vai dar suporte a isso. Então, a velocidade e a confiabilidade desse processo. Mas, tradicionalmente, os estoques têm sido utilizados para evitar desperdícios, para evitar descontinuidade do processo produtivo também, né? Então, face a esses problemas de produção, os autores vieram e colocaram aqui que tem 3 grandes grupos de problemas que podem atrasar, que podem causar algum tipo de problema nesse sentido aí. E os problemas são qualidade. E se eu tiver um programa de qualidade, uma normatização, eu vou conseguir gerir muito bem isso aqui e enxergar quando existem problemas na qualidade, no padrão de qualidade, os problemas de quebra de máquina, e aí eu verifico se a máquina está ficando velha, obsoleta, ultrapassada, para poder fazer a substituição que vem na preparação da máquina. Trocar essa máquina, substituir essa máquina ou qualquer outro sentido aqui para preparar essa máquina para um novo sistema. Tá bom? Beleza? Bom, pessoal, então é isso aí. A nossa aula de hoje é o que nós trabalhamos a respeito da primeira parte do Just in Time. E eu vou colocar aqui para vocês, tem uma bibliografia bem grande essas nossas 2 aulas, tá? Dá uma olhadinha na bibliografia e vou passar bem rapidinho para vocês entenderem. Ó, esta aí é a primeira página, ó, é uma página bem grande. Tá vendo aqui, ó? Tem muitos autores aqui. E essa aqui é a segunda página. Ó, essa é a segunda página aqui, tá? Então é isso aqui que nós nos baseamos nesta aula. Bom, olha aqui rapidão, ó. Isso aí é a nossa bibliografia. Ela é grande, foi colocada porque, inclusive lá no Kaizen, na terceira aula, tem a abordagem da bibliografia lá também dessas 3 aulas, tá? Por isso que ela tá bem grande. Eu vou utilizar nas 3 apostilas aqui, que vai virar uma só depois. Tem atividade. Tá? Toda aula tem atividade, dá uma olhadinha na atividade aí. Ó, essa aí é a nossa atividade. Toda aula tem.
Você precisa desenvolver essa atividade, colocar a palavra-chave que está aí no meio da aula também. E isso vai gerar também a presença. Então essas 3 coisas aqui que vai fazer com que você tenha o seu pontinho da aula, tá certo? Pode olhar aqui para a gente encerrar nossa aula então. Ó, teve algum problema, alguma dúvida? Manda um e-mail para mim aqui. Vou colocar o meu dedinho aqui para mostrar. Manda esse e-mail para mim, ou lá no grupo do WhatsApp, ou lá fale com o seu tutor. Ok? Onde está essa aula? Essa aula está no meu canal Alex Caparelli. Vamos curtir ele aí, né? Alex Caparelli. Clica no link que está colocado lá. Vai lá dar um joinha para saber que vocês estiveram lá. Né? Aí tu fala, assistiram mesmo, ó, tem um joinha aqui, fulano estão passeando por aqui, tá? Além desse meu canal Alex Caparelli, eu tenho o meu canal profissional, sempre vou falar isso aqui, fazer um jabazinho aqui, é o Planeta Marketing Oficial, curte também, né? O Planeta Marketing Oficial é um canal que eu tenho um programa chamado Aprendendo Fácil, que é um glossário de administração e marketing. De vez em quando contabilidade, de vez em quando economia aqui no meio, tá certo? Todo esse material do Alex Caparelli e do Planeta Marketing Oficial está no meu site, que é o www.planetamarketing.com.br. Esse é o meu site, o site da consultoria, e lá você encontra todas as aulas, todos os episódios que eu publiquei nesses 2 canais, tá certo? Beleza, então? Então vamos concluindo a nossa aula aqui. Eu sou o professor Alex Caparelli. O nosso curso de administração, a nossa disciplina é gestão dos recursos materiais para o 5º, 6º e o 7º períodos, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima semana.